deve ter percebido como os dias, meses e anos têm passado de forma acelerada. E a gente fica com aquela sensação de que estamos vivendo menos de 24 horas por dia. Mas será mesmo que é apenas uma sensação? Claro que não. Como declara as profecias bíblicas, nos fins dos tempos os dias seriam abreviados. Quero estar deixando um versículo da Bíblia que se encontra em Mateus capítulo 24, na verdade são vários versos, capítulo inteiro. Eu vou estar lendo, peço que prestem muita atenção em cada palavra que eu vou estar falando. A minha Bíblia, ela é a versão NVT, então ela tem uma linguagem mais atualizada, com palavras mais fáceis de ser compreendidas. Tem como tema, Jesus fala de acontecimentos futuros. Quando Jesus sai da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entre em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo do que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocado no lugar santo. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte, nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo ou ali está ele, não acredite, pois falsos cristãos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, e se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhe disser: ele está no deserto, nem se dê o trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem: ele está escondido aqui, não acredite, porque assim como um relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntará os abutres. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz,
as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluias. Ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Preste atenção nessa parte. Agora, aprenda a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que os tempos estão muito próximos, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua vida normal, de banquetes, festas, casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que hora viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse roubada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados deste servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Acredito eu que não preciso falar mais nada, né? Essas palavras ficam para meditação. Então desperta, volte para Jesus antes que Jesus volte para você.